Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Abuso. Daqui a pouquinho teremos também o Darcio, que está se juntando a nós, pequenos problemas técnicos, mas ele já volta, continuando a falar sobre esse ponto. O Supremo Tribunal Federal decidiu que juízes podem julgar casos em que eles são vítimas. A corte formou maioria contra o afastamento de Moraes, de Dino e de Zanin, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo, então, formou a maioria, rejeitou os pedidos de impedimento de Moraes, Dino e Zanin, no caso da suposta trama golpista. Segundo o presidente Barroso, os fatos apresentados pelas defesas não se enquadrariam nas hipóteses do Código de Processo Penal. A Corte também decidiu manter o julgamento na primeira turma, rejeitando a análise pelo plenário completo, e os ministros simplesmente vão depositar votos no sistema sem debates ou argumentação pública. Doutor Marcília, vamos lá. Primeiro, além do escândalo de ter o advogado do PT e do Lula pessoal na turma que vai julgar o seu maior adversário político, além de ter o escândalo de ter o ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, também na turma e vai julgar o maior adversário político do Lula, ele foi ministro do Lula, além de ter o Alexandre de Moraes, que o senhor já disse, réu, é vítima, é juiz, é investigador, é tudo, né? É o todo-poderoso. Temos agora a primeira turma que sequer vai debater sobre esse assunto. A pergunta que lhe faço será que teremos algum voto dissidente de algum ministro que vai entender a vergonha que é tudo isso e vai querer limpar a sua ficha frente à história? Ou o Supremo vai votar em bloco por espírito corporativo e aí não teremos nem mais quem vai salvar a honra dessa instituição? Pois é, eu até tive um comentário precoce, né, na minha primeira intervenção e já avancei até um pouco nessa questão. Mas eu acho que vale a gente abordar esse ponto, sobre cada um desses ministros e a postura deles. A gente precisa entender que esses ministros estão apenas ali referendando o que o Barroso tinha feito em fevereiro. Em fevereiro, o ministro Barroso deu uma decisão monocrática dizendo que os ministros estavam confortáveis, né? Eles estão confortáveis, então, maravilha, eles podem julgar. Como se o conforto devesse ser deles. A gente é que tem que ficar confortável. O problema não é se o Dino, é se o Zanin e se o Moraes estão confortáveis em julgar um caso de que eles são vítima, de que eles são envolvidos ou de que eles têm algum tipo de interesse na causa porque participaram dos fatos. Não é interesse porque são do mal, é interesse porque eles participaram efetivamente dos fatos que estão ali narrados pela denúncia da PGR. Quando você está envolvido, você tem, mesmo que intimamente, mesmo que imperceptivelmente, interesse no resultado daquilo. Eles estão confortáveis, mas e eu? E nós? E todos os demais? Será que estamos? Esse é o ponto. Nós não estamos confortáveis. Estamos confortáveis de ter uma turma com 5 juízes e 3 deles sob suspeição ou possibilidade de serem afastados, mas a única coisa que está aqui na mesa é eles referendarem o que o Barroso já tinha feito em fevereiro monocraticamente. E eu acredito que todos eles vão bater palma para isso, porque a gente precisa entender que o STF não é de esquerda, não é de direita, o STF é do STF. O STF ele tem uma sede de manutenção dentro de um espectro de poder que ele criou ao sair da garrafa em 2019 e parar de fazer o julgamento da Constituição e passar a atuar politicamente com o início dos inquéritos das fake news. Esse poder pelo poder agora vai pegando a rabeira de quem exerce o executivo, de quem, enfim, exerce o establishment, né, do país. Mas eles ali eles têm o que o legislativo não é capaz de ter, que é um sentimento de corpo, pensar na instituição como um todo e seguir adiante sem se importar muito com as ideologias de cada um. Pois é, sem se importar também
com a legalidade, até com a aparência, né, de legalidade que deveria ser, né, doutor? Isso aí a gente não tem eu nem falo, esse eu nem falo. Pois é, perderam o pudor. Vamos voltar a falar um pouco de política brasileira agora, porque Lula tem um problema, aliás, mais do que um problema, a sua queda da aprovação. Rodrigo Constantino, a sua avaliação sobre esta decisão do Gonê e o que sobra desse processo farsa, de fato, que já tem, como o doutor Marcia disse, uma sentença quase já escrita, né? Já sabemos qual será o desfecho, e do ponto de vista jurídico, se é indefensável, como que eles o defenderão do ponto de vista político aos olhos da opinião pública brasileira? Pois é muito pouco a acrescentar depois de dois especialistas em direito darem as opiniões jurídicas, e veja que ela tem que transbordar para a política, é inevitável, porque não estamos no campo do direito. Então, ao gosto do presidente da República, eu vou usar a metáfora futebolística. Dobradinha, Alexandre de Moraes e Paulo Gonê, tá aparecendo ali o Gabigol e o Bruno Henrique no Flamengo, né? Para ficar pelo menos em casa no meu time. Eles tocam a bola, que é uma maravilha, né? Tudo bem que eles estão lutando contra o time de várzea, né? Então não tem defesa, não tem o que fazer a defesa, até porque o juiz veste a camisa do time deles, no caso, né? Aliás, o juiz é ele, é o Alexandre, camisa 10, dono da bola, do campo, né? E manda cartão vermelho para quem ousar tentar tirar a bola dele. Então tudo isso é uma palhaçada, né? É uma grande piada de mau gosto. E politicamente você pergunta como é que eles vão defender. Eles não precisam convencer ninguém que tenha um mínimo de honestidade e QI acima de 50. O que eles precisam é manter o verniz de legitimidade, né, com essa narrativa que emissoras de TV ajudam a tentar enfiar a goela abaixo do povo, né, de que eles estão salvando a democracia, de que houve de fato uma tentativa de golpe e blá blá blá. E aí eles vão acionando todos aqueles que são de alguma forma cúmplices ou têm rabo preso, né? Vamos lembrar que sempre comunistas, golpistas, eles se baseiam numa trinca, né, de opções ali, num tripé, né, que é a chantagem, o compromate, né, os dossiês, aquelas coisas que tem coisa contra alguém, tentar cooptar, né, comprar a pessoa, ou intimidar. Falar, se não vai ser chantageado, não vai ser comprado, vai pegar um aviãozinho e cair, né? Então, muita gente cede. É uma pressão grande, digamos assim, não é fácil resistir. Então, jantares acontecem entre esse pessoal aí, e logo depois sai narrativa já, né, de presidente da Câmara, falando que não tem um preso político no Brasil, um exilado, né? Ainda estou aqui, Hugo Mota, e tantos outros, né? O Ricardo Noblat, tadinho, do lado da imprensa, piada pronta, né? Porque vai dizer que não tem nenhum jornalista sob censura, ninguém exilado. Eu dei uma réplica no comentário dele, né? Falando que o comentário era um tanto canalha, e a minha réplica apareceu com a mensagem de que não podia ficar disponibilizada no Brasil por uma decisão da Justiça, ou seja, aprova o corpo de delito da censura prévia de um jornalista, né? Então, digamos assim, não tem como sustentar isso. Por isso que eles impedem que vá a plenário, por isso que eles não aceitam mais sustentação oral de advogado de defesa, porque eles precisam manter isso tudo cada vez mais restrito numa bolha, porque eles sabem que é só uma narrativa farsesca, basta uma agulhazinha para estourar esse balão. O problema é que a agulha vem dos Estados Unidos, né? Aí eles vão ter que lidar com um negócio um pouco diferente, né? Porque aí lá tem poder para fazer alguma coisa a respeito. Se aqui eles têm todo o poder na mão e forçam até um dos deputados mais votados do país, filho do ex-presidente, a se exilar, e uma decisão, na minha opinião, correta, se eles conseguem fazer isso no Brasil porque eles estão com o poder todo, nos Estados Unidos vai vir algum tipo de reação que vai mostrar a eles que a jurisdição deles não é planetária e que há consequências para esse tipo de abuso. Daqui a pouquinho teremos também o Darcio, que está se juntando a nós, pequenos problemas técnicos, mas ele já volta, continuando a falar sobre esse ponto. O Supremo Tribunal Federal decidiu que juízes podem julgar casos e que eles são vítimas. Vamos voltar a falar um pouco de política brasileira agora, porque Lula tem um problema, aliás, mais do que um problema, a sua queda da aprovação.
o índice de desaprovação do presidente atingiu 53% dos brasileiros e as gafes presidenciais e a alta dos preços estão afastando eleitores do líder do PT. Uma pesquisa realizada pelo Poder Data mostra que a desaprovação do governo Lula subiu para 53%, enquanto a aprovação caiu para 41%. A avaliação positiva do trabalho pessoal do presidente da República despencou de 43% na posse para apenas 22% atualmente. A estratégia de comunicação com Lula, mais espontâneo, não conseguiu estancar a queda nos índices, especialmente entre os evangélicos, cuja rejeição chega a 69%. E apenas no Nordeste, o governo mantém uma aprovação de 50%. No Sul e no Centro-Oeste, 62% desaprovam o presidente Lula. Entre as mulheres, a avaliação positiva passou de 45% em janeiro de 23 para 21% agora. Vamos dar uma olhada nesses gráficos para entender visualmente o desastre da popularidade de Lula. Estamos vendo agora 12 pontos de distância entre a aprovação e a desaprovação de Lula. E esta mudança, esta distância, essa boca do jacaré começa a se ampliar, especialmente a partir de janeiro desse ano, quando o governo teve a brilhante ideia de soltar aquela mudança do PIX, que atingiu basicamente todos os brasileiros, inclusive os das camadas mais baixas, que poderiam sofrer uma tungada violenta em seus rendimentos, caso a Receita os fiscalizasse via PIX. Vamos dar uma olhada também nesse outro gráfico, também no gráfico por região. Estamos vendo aqui o Nordeste começa a se distanciar da popularidade de Lula, né? Temos uma popularidade de 50%, mas está diminuindo progressivamente no Nordeste também. As regiões mais hostis ao presidente Bolsonaro, ao presidente Lula, aliás, perdão, são 62% Sul, 62% Centro-Oeste, e depois o Sudeste com 52%, o Norte, aliás, com 56%, e depois o Sudeste com 52%. Ou seja, tirando o Nordeste, a maioria dos brasileiros já é contra o governo Lula. Rodrigo Constantino, com esses dados, com esta avaliação, o Lula aparentemente não mostra entender o que está acontecendo, continua enviando a Janja para o Japão uma semana antes para torrar dinheiro público escolhendo sushi, vai mandar a Janja para Paris, representando o país em uma conferência perfeitamente inútil sobre nutrição, sendo que ela não tem competência nenhuma sobre nutrição, e a popularidade continua derretendo. Eles, na sua opinião, não entendem esses dados ou acham que é uma intriga bolsonarista? Eu não sei se eles não entendem ou se eles não ligam. E há uma diferença aí, né? Veja, o petismo sempre foi isso. E o projeto do PT é um projeto de poder totalitário, nos moldes do Foro de São Paulo, da Venezuela, Nicarágua. E eles, para isso, precisam deliberadamente causar crises econômicas e dependência do povo em relação às migalhas do Estado e dos empresários em relação às benesses, subsídios, BNDES, protecionismo e por aí vai. Então, eu acho que é um plano de ataque bem coordenado. Eles não ligam para isso. Botar o Sidônio lá, pode botar quem for, né? Não é um problema de comunicação, é um problema de produto. E eles têm um mapa de voo totalmente equivocado. O que me causa mais espanto ou fascínio, assim, de tentar entender, é a posição tucana. Porque que o PT sempre foi isso, qualquer um tinha obrigação de saber. Mas muitos tucanos de mercado, Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau, Pécio Arida, Luiz Stumberg, eles fizeram L. Alguns sofrem da síndrome do Bolsonaro Derangement Syndrome, que é uma patologia, assim, escuta falar em Bolsonaro, tem urticária, passa mal, né, tem náusea. Outros não, outros são assim, olha, esse cara estava incomodando, um governo 4 anos sem escândalo, trazendo reformas liberais do Paulo Guedes, isso vai gerar uma economia diferente, aqui é compadrio de laços, é capitalismo de compadrio, é outro esquema, a gente está acostumado a cartel de bancos, esse negócio não vai fazer bem para a gente. Alguns, pensando assim, alguns banqueiros, digamos, empreiteiros, os donos do poder. E aí eles queriam tirar, de qualquer jeito, o Bolsonaro. E estão fazendo de tudo para voltar à estratégia das tesouras, que é ter lá um tucano fingindo que fazia oposição ao petismo. Veja que o Alckmin já foi esse nome e o Alckmin hoje está lá no governo como vice. Então é isso que eles querem.
É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Estados Unidos miram Moraes e outras autoridades do Brasil para aplicar sanções do apocalipse. Ministro do Supremo é um dos principais alvos do governo americano de Donald Trump. O governo dos Estados Unidos, conforme informações reportadas à imprensa, planeja um pacotão de sanções contra autoridades brasileiras com potencial de impactar mais uma dezena de integrantes do judiciário e do governo Lula. O plano, nomeado por alguns como sanções do apocalipse, está sendo elaborado por auxiliares do presidente Donald Trump na Casa Branca e prevê punições diretas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, além de estabelecer um prazo de 120 dias para que o Departamento de Estado identifique outros responsáveis pela derrubada de perfis de redes sociais nos Estados Unidos. A sanção pode também se estender a ministros da primeira turma do STF que acompanharam Moraes em decisões recentes, juízes auxiliares e procurador-geral da República, Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal envolvidos em investigações que embasaram ordens do ministro. O governo americano argumenta que tais medidas configuram violações de direitos humanos e abuso de poder para beneficiar um grupo político. A estratégia da Casa Branca inclui monitorar as reações das autoridades brasileiras após a eventual implementação das sanções contra Moraes. A expectativa é que a medida provoque um recuo do STF, mas ministros da corte, em declarações reservadas, afirmam que não pretendem mudar de posição, sustentando que todas as resoluções se deram por supostos abusos ou uso da liberdade de expressão. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!